SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Podcast Oceano Azul. Para dar acesso a esses empréstimos. Não é só uma questão de ser feito no futuro, questão de blockchain, de forma descentralizada. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul. Meu nome é João Cabral e estamos de volta com o Crypto Bars, uma série de episódios focados em blockchain e criptoativos. Hoje é dia 30 de novembro e comigo tem, como sempre, Guilherme Maia, Pedro Febreiro e Tiago Pratas. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, muito bem-vindos. Está tudo em forma? Tudo porreiro. Tudo ótimo. Alright. 5 estrelas, meu querido. Estamos de volta, depois de um mês muito sangrento, e vamos começar com... Era inevitável, temos aqui um tema que tem dominado as últimas semanas, se não já o último mês, que é a queda do império da FTX, desse grande fundador que caiu em desgraça, que era o Sam, SPF para os amigos, e o Tiago Pratas vai-nos fazer aqui uma revisão dos acontecimentos. Tiago, o que é que aconteceu? Explica-nos lá. Ultimamente não tenho muito acompanhado, mas no início isto começou com um artigo, já não lembro se foi na CoinDesk ou em alguma dessas plataformas de notícias, em que basicamente dava a sugerir que existiam algumas irregularidades nos ativos da FTX, e depois disso, basicamente o CZ decidiu que ia vender a sua posição da FTT e começar a dar de-risk à exposição da FTX, e isto de facto tornou-se numa bank run à FTX, que depois veio-se a desvendar que de facto existiam problemas reais com a FTX. Claro que no início poderíamos só ter dito que era problemas de liquidez devido a esta bank run e que toda a gente a tentar tirar os fundos, não é? Como estava a dizer há bocado, eu próprio tinha lá dinheiro e consegui tirar, felizmente. E efetivamente depois veio-se a desvendar que se tratava de um caso muito mais fraudulento, em que, em teoria, não sabe muito bem ainda o que é que aconteceu, presume-se, mas que, em teoria, a FTX estava a usar os fundos dos clientes para fazer operações que também não se sabe muito bem, porque a verdade é que não se sabe muito bem para onde é que o dinheiro foi. Havia muitas jogadas, novamente a jogada de tipo com os loans, de tipo artificialmente aumentar o preço da FTT, que era o token deles, para depois pedir loans, e assim nunca tinham que os pagar, não é? Desde que se o preço se mantiver bastante, é free money sem ter que dar dentro para o FTT, e de facto existe ainda muita coisa para desvendar, existem muitas relações estranhas com o SEC, com o facto de, por exemplo, o Sam ser o maior financiador do Biden a seguir ao Soros, por exemplo, por isso provavelmente todos nós, fomos nós que financiámos essa campanha sem saber, Tiago, não era bem aí que eu queria tocar. Qual era a relação entre a FTX e a Alameda Research, que era a empresa anterior onde o Sam tinha estado? Em teoria nenhuma, não é? Mas supostamente a FTX era a exchange e a Alameda era tipo uma trading firm que eles tinham, em teoria, em separado, na verdade era tudo o mesmo nome, mas onde eles faziam essas estratégias e esses investimentos, não só em outros protocolos e outras startups no género, como estas posições assim mais risco, como por exemplo a da FTT que eu acabei de escrever. Mas o que eu queria mesmo tocar não era só tipo FTX e o que é que se passou, eu acho que isso já está mais que mastigado. Agora o que é que vai acontecer depois disso não sabemos, não é? Existem muitas empresas que tinham exposição a FTX, muitas já faliram, muitas se calhar vão falir e que ainda não sabemos e que têm buracos, porque em teoria o que dizem é que este buraco da FTX começou com Luna, por exemplo, por isso nunca se sabe, e só passado quase um ano é que eles foram abaixo, por isso há muitas coisas, se calhar só daqui a um ano é que nós vamos saber os reais impactos da FTX, mas o que eu queria efetivamente tocar era o facto de que cripto devia ser descentralizado, não era? Não devíamos ter este single point of failures a criar este tipo de disrupção no mercado. E é um mercado tipo aquele meme, vocês não sei se sabem aquele meme que é tipo good times create weak men create bad times, and bad times create strong men, and strong men create good times. Eu acho que nós estamos aqui efetivamente, e eu falo por mim próprio, acabámos por habituar ao conforto de usar uma centralized exchange. E eu falo por mim, foi exatamente a mesma coisa. É mais confortável, é mais fácil. E de facto, acabamos por criar este ciclo em que confiamos nestas plataformas e nestas personagens e nestes produtos e nestas empresas,
que se calhar podem ter agendas diferentes das nossas e fazer coisas com o nosso dinheiro que não era suposto, não era? Quando isto começou, o objetivo era acabar com intermediários, não é? Era esse o grande objetivo de Satoshi. E a verdade é que nós continuamos a ter protocolos centralizados que continuam a funcionar e com bilhões de volume e de TVL, como é tipo Uniswap, Curve, PancakeSwap, o que for, eles continuam com bilhões de TVL, estamos a falar de bilhões, grandes protocolos e que funcionam de forma descentralizada. E eu espero que agora, já que estamos aqui nos bad times, fiquemos todos strongman again, e que de facto haja aqui uma espécie de tipo renascença, tipo DeFi Renaissance, em que passamos todos a entender que cripto tem que ser descentralizado, a infraestrutura tem que ser descentralizada e tentar dar esse next step. Claro que eu estou só se calhar a ser um bocadinho utópico e se calhar a malta que levou burn na FTX e em todos os protocolos à volta nunca é retail à partida, ou a maior parte é retail, provavelmente nunca mais vai voltar a cripto, eu acho que isto tudo é um scam, mas eu gostava pelo menos, utopicamente, que olhássemos para isto como, ok, este não é o caminho, vamos agora tentar construir infraestrutura descentralizada, nós temos DEX, nós temos lending protocols, nós temos tudo isto operacional, vamos continuar a inovar em DeFi porque acho que é esse caminho. Por isso é o que eu esperava que saísse daqui. Not sure se, porque não vejo que não vejo que se calhar que isso vai acontecer. Acho que o que eu estou a ver é que os reguladores estão só a usar isto como exemplo para dizer que cripto é mau, cripto é um scam, cripto é um Ponzi, quando na verdade simplesmente tiveste um ator criminoso a cometer crime e a cometer fraude. Não importa se ele está no setor de cripto ou de tipo de beterrabas. Pronto, com aquele que cometeu foi fraude, se calhar o Guilherme pode compensar mais nesse aspecto. Mas sim, não gostava que os reguladores começassem agora a entrar à bruta num mercado que eles ainda não entendem muito bem, porque eu acho que isso provavelmente iria dificultar a inovação que nós precisamos de DeFi. E eu não queria que nenhum regulador, por causa do Sam, andasse agora aqui a apertar com a regulação, quando nós mais precisamos de inovação. Parece inevitável. Guilherme Maia, dá-nos lá a tua visão deste shit show. Um bocadinho antes de eu gostava de pegar aqui no que o Tiago disse em relação a já temos muita infraestrutura DeFi, que justamente temos de seguir o caminho de inovação, mas a meu ver o grande problema será sempre, não é, como é que o retail entra neste mundo, não é? Porque nós na verdade acho que ainda falta difusão de informação, acho que não temos propriamente conteúdo educativo suficiente ou pelo menos sensibilidade suficiente para que as pessoas consigam entrar diretamente ou passar só pelas exchanges para depois entrar no mundo centralizado, e acho que é aí que se prende o grande problema, não é? Porque, como o Tiago também referiu, a comodidade de simplesmente comprar o Bitcoin, até, pronto, quero investir em Bitcoin, é 200 euros, 300 euros, 500 euros, seja o que for, e depois que eu vou criar uma carteira minha, só tenho 500 euros em Bitcoin, será que se justifica, não é? Geralmente um utilizador ou de um investidor mais pequeno, simplesmente diz, pronto, aparentemente a FTX, a Binance, Kraken, seja o que for, são suficientemente robustos, pelo menos para também serem aqueles 500 euros. Isso é que depois torna-se o problema, não é? Porque depois a pessoa até pode começar a fazer o DCA e investir ao pouco tempo e de repente aqueles 500 euros, se calhar já são 3 ou 4 mil euros, e realmente quando as coisas vão abaixo, se calhar perdem 1 ou 2 anos de pequenas compras que foram acumulando. E esse é que acho que é o meu maior medo, e acho que a FTX vai trazer muito isso, que é, embora a DeFi realmente seja muito bom, como é que as pessoas entram para cripto a sério? Não temos informação e estes realmente prestadores de serviços serão sempre necessários para entrar ou para ser esta porta de entrada nesta realidade, portanto vai haver sempre aqui alguma dificuldade nesse sentido. Em relação ao que aconteceu com o FTX, mais uma vez, é sempre uma história extremamente complicada, obviamente que aquilo é fraude de cima a baixo, especialmente porque a Alameda e a FTX vão ser entidades completamente desinteressadas, completamente diferentes, embora obviamente o fundador fosse o mesmo. Eles até próprios tinham dito que havia uma Chinese Wall. Quem não sabe, uma Chinese Wall é no fundo em que nenhum tipo de informação é trocada entre duas entidades que são à partida geridas ou, neste caso, são até fundadas pela mesma pessoa, portanto, à partida não havia qualquer tipo de troca de informação. Hoje em dia já sabe que essa informação era trocada efetivamente entre os dados da FTX eram passados para a Alameda, mas a Alameda não transmitia dados para a FTX, ou seja, a Alameda aproveitava-se do que podia da FTX para fazer o seu hedge, fazer os seus tipos de investimentos, e as pessoas que trabalhavam na FTX não tinham qualquer tipo de informação, nem sabiam que isto acontecia, nem sabiam sequer qualquer tipo de informação privilegiada na Alameda, mas a Alameda tinha da FTX, e depois, obviamente, o caso mais flagrante, que é o mais grave, é também que o Tiago referiu, é que eles usavam efetivamente os fundos dos clientes para aplicar qualquer tipo de estratégia que fosse mais arriscada, e também, obviamente, tinham uma abertura a um risco muito maior dentro da própria FTX, ou seja, admitiram, entretanto, que eles podiam fazer qualquer tipo de posição alavancada sem qualquer tipo de margin call. Ou seja, isto, trocado por miúdos, é que eles podiam pedir o dinheiro emprestado infinitamente.
independentemente, pronto, fosse para cima ou para baixo, eles nunca seriam liquidados pela posição que tinham. Porque, obviamente, tinham sempre o backing, quer do FTT, quer da própria FTX, a utilizar os fundos dos clientes. E depois, pronto, para juntarem mais uma peça é, efetivamente, onde é que foi o resto do dinheiro. Perfeitamente sabe-se que 8 mil milhões até estava em crédito, digamos assim, mal parado, como o banco até gosta de chamar, ou seja, era realmente fundos que eram extremamente líquidos ou de projetos que já estavam afundados, mas eles ainda tinham uma avaliação superior àquela que era a avaliação real, mas ainda assim faltava algum dinheiro, acho que são cerca de 4 mil milhões que ainda não se sabe onde é que eles estão. Ou seja, não estão nestes projetos, não estão no ecossistema de Solana, que entanto, pronto, também acabou por cair, mas faltam 4 mil milhões de liabilities que ninguém sabe onde é que elas estão. Ainda para juntar a cereja no topo do bolo, ainda há aquelas rumores, são sempre rumores, não é? Efetivamente, toda esta operação também era utilizada para branquear fundos do próprio sistema político, não é? Para a Ucrânia. Ou seja, foi a Ucrânia que fez, foi a FTX que fez o site da Ucrânia das donations em cripto para lá, e já há alguns rumores a dizer que esse dinheiro é só para ser, no fundo, branqueado para voltar depois para o Estado americano, e a FTX é que tratava deste processo todo. Pronto, isso ainda não foi comprovado, obviamente toda a gente já desmentiu, mas os rumores andam no ar e também não parece assim tão impossível, já que são tão maus atores, pá, se calhar ainda vão um passo extra, ainda conseguem se meter com doações na Ucrânia, que é um nível de loucura, pronto, ou de sangue frio, ou de psicopatas mesmo, mas a política é suja e o dinheiro é sujo, portanto é um bocadinho tudo isto. Febrero, dá-nos lá os teus 2 cêntimos sobre este tema. Eu queria só fazer aqui um parênteses, antes do Pedro falar, que é, eles entretanto conseguiram também a proeza de fazerem empréstimos a eles próprios, pelo menos foi o que foi sinalizado lá pelo gestor de insolvência, de 1.000 milhões, no caso da Sam, e de uns quantos trabalhadores lá no grupo que também conseguiram 300 milhões, então eu acho que, e com uma aprovação de um emoji num grupo de chat, o que é fantástico, não é nada normal. E o hack dos 400 milhões que o CTO mexeu mais no código no último dia do que nos últimos 3 anos, e depois, uma backdoor apareceu. Vulnerabilidade. 400 milhões gone. 400 milhões a lá. Enfim. Febrero. Epá, sim, tudo Força. bem. Boa tarde a todos, primeiramente. Só fazer uns comentários. Relativamente ao que o Tiago disse, eu estou 100% de acordo que DeFi é o futuro. Acho que não há outra forma de ver isto. Só para acrescentar, not your keys, not your coins, portanto, o lema mantém-se idêntico. Relativamente ao que o Guilherme também disse sobre isso, eu por acaso estou um bocadinho de desacordo. Acho que o exercício de tu conseguires ter a tua MetaMask, gerir as tuas seeds e tornar-te autónomo e soberano, acho que são passos absolutamente críticos que qualquer pessoa tem de fazer para poder utilizar cripto, porque senão não estamos a utilizar cripto, estamos a utilizar uma plataforma qualquer que alguém criou e que tem uma spreadsheet, uma base de dados e que diz que nós temos aquelas moedas. Isso não é cripto. E portanto eu acho que sou um bocadinho mais de acordo com o Tiago. Acho que DeFi é o mesmo futuro e não há grande forma de dar volta a isso. Acho que há um conjunto de ferramentas que facilitam imenso a vida. Nós quando chegámos cá nem um MetaMask se calhar havia, portanto que apareceu em 2016, havia uma Ether Wallet e outras super manhosas. E portanto eu acho que cada vez as ferramentas vão melhorar mais. Acho que eventualmente nos próximos 2 ou 3 anos vão aparecer outras ferramentas. Uma que apareceu agora brutal, a Uniswap, também já tem NFTs, que é brutal, já agora. É mesmo literalmente notícia de última hora, que é fixe. Mas acho que é um exercício que as pessoas vão ter de fazer. E portanto é bastante mais fácil do que era há 4 anos, e daqui a 4 anos ainda vai ser mais fácil, mas vão ter sempre de ter as keys delas, vão ter de sempre saber gerir, vão ter de sempre correr esse risco, na minha opinião, obviamente, porque senão não estão a utilizar cripto, essencialmente. Relativamente à FTX, também acho que, obviamente, aquilo é uma falcatrua, e espero que que as pessoas que estiveram envolvidas sejam condenadas, não é? Porque é um péssimo exemplo, não é? Isto pode acontecer em cripto como pode acontecer noutra indústria qualquer, mas tivemos o usado de acontecer em cripto, e portanto algo que devia ser regulado, não é? Pelo menos é isso que se apregou. Conseguirem fazer este tipo de manhas é absolutamente escandaloso, na minha opinião. Portanto, mas não parece que estejam a caminhar no sentido de o querer aprender, pois não? As coisas parecem estar assim, até parece que há uma certa tentativa de limpar a imagem do Sam em termos de mídia. Mas eu acho que isso está mais associado, se calhar, e o que eu vou dizer pode estar 100% errado, é super especulativo ou opinativo, atenção. Mas eu acho que isso é um bocado associado à questão da woke culture, não é? De ele fazer parte desse tipo de cultura e de estar ligado a um conjunto de instituições que querem limpar o nome dele, não é? Porque devem ter interesses, dinheiro, etc., envolvidos com ele, e portanto parece-me que é um bocado por aí, não é? Agora, é o que eu digo, acho isso um bocado escandaloso, acho que não, é ridículo, mas não há uma coisa que afeta só cripto, não é? Aconteceu em cripto, lá está, mas acho que é uma coisa que se estende a outros setores também, tipo ESG, essas coisas, sustentabilidade, todo esse tipo de coisas que eu considero um bocado falcatruosas, enganosas, digamos assim, mas pronto, como eu disse, é super
especulativo e opinativo que eu estou a dizer. Relativamente ao... qual é que foi a tua pergunta, João? Pá, desculpa, Não, com isto tudo passou. era perceber qual era a tua visão sobre todo este Certo, shit certo. show. Ok. Pronto, basicamente essa é a minha visão, é tipo, pá, Ok. olhem para DeFi. E quando eu digo DeFi, é DeFi tipo, atenção, Luna também desapareceu, pá, e era DeFi entre aspas, no sentido em que, pá, realmente eram smart contracts, mas pá, tipo, tenham cuidado com tudo o que é stablecoins e, pá, e piados sobre stablecoins, pá, tenham atenção a isso, porque uma coisa contrapeso e medida à partida até pode funcionar bem, mas pá, quando são coisas um bocado escandalosas, pá, tenham atenção porque à partida pá, pode dar barraca. Mas pronto, mas relativamente só ao último ponto, é pá, smart contracts. Eu sei que às vezes é difícil nós conseguimos avaliar se são seguros, se não são seguros, etc. Pá, existem comunidades a que vocês podem juntar para perceber melhor sobre um projeto e fazer as perguntas, mas eu acho que isso é um esforço que, pá, lá está, que as pessoas vão ter de fazer, até ver dashboards, que já demonstram isso de uma forma fácil, mas ponto importante é tipo, pá, contratos que não têm um admin keys, basicamente, é o ponto mais importante. E se vocês focarem nisso, acho que à partida estão mais ou menos salvaguardados, exemplos fáceis, Curve, Uniswap, sei lá, tipo, pá, esse tipo de contratos, coisas bastante grandes que são battle tested, digamos assim. E que têm várias versões. Quando tem várias versões, a partida é tranquila, é um bom sinal. Significa que não há forma de alterar o contrato e pá, tem de se fazer novas versões de produto, basicamente. E as pessoas é que escolhem usar. Portanto, isso normalmente é um bom sinal. Mas pronto, vocês vão aprendendo truques para avaliar, digamos assim, para os protocolos de DeFi, mas eu diria que sim, para caminhem nesse sentido, porque realmente isso é cripto a sério, na minha opinião. Neste ponto, só aqui dos admin keys, o problema é que já evoluímos, né? Que agora temos os problemas dos beacons e das proxies. Primeiro não tenhas admin keys, depois podes ter o proxy, não é? Que te faz para o smart contract e basicamente os dados, os teus fundos estão naquele proxy. Sim, mas Portanto, tu consegues avaliar se tem proxies, basicamente. Quando há um proxy, sem dúvida, tem logo um proxy. Sem dúvida, só estou a dizer que Sim, agora mas as admin keys 100% já de não é, acordo. não é? Há muito, e repare, o que eu estou também se viu contra mim, que é cada vez vão aparecer mais mecânicas, tipo manhosas de tentar aceder aos vossos fundos, tentar pá, alterar contratos de uma forma que não seja tipo super clara, como o Guilherme está a dizer. Epá, mas pronto, mas isso é o processo natural das coisas, não é? Tipo, até por esse lado também às vezes há desenvolvimento e novas descobertas, digamos assim, porque há malta que quer hackear outros. Mas pá, mas o que o Guilherme está a dizer é 100% verdade, não é? Tipo, correm outro tipo de riscos. Eu considero que estes riscos são mais... pá, eu prefiro corrê-los. E eu, como eu digo, no final do dia preferem perder o vosso dinheiro porque vocês são estúpidos ou porque alguém é estúpido por vocês. Pá, no final do dia a decisão é essa, não é? Eu prefiro ser eu estúpido e ser eu a perder o meu dinheiro. Pá, que já me aconteceu. E portanto, acho que a decisão no final é essa. Acho que, tipo, pá, isto é cripto, não é? Tipo, é como eu mandar a transação, posso ter errado. E pá, olha, A responsabilidade estúpido, tua, mas claro. não é? Mas Claro. é que, pronto, é o que é. Muito bem. Mas sim, o que o Guilherme está a dizer é verdade, obviamente. Deixa-me só fazer aqui ainda sobre este tema mais uma questão aqui para o Tiago. Tiago, tu achas que este foi o cisne negro, o último que marca aqui o cataclismo final de todo este processo, ou achas que agora ainda vai haver, à conta desta mega queda, ainda vai haver aqui uma repercussão e visivelmente temos ainda pela frente mais umas quantos colapsos antes de podermos limpar todo o ecossistema? Sim, pá, e o que... Eu acho que sim, eu acho que vão continuar a existir empresas que vão continuar a falir. Pá, tivemos, acho que foi ontem, BlockFi a anunciar que foi abaixo, ou seja, ainda não sabemos muito bem quais foram os danos de FTX. Por um lado é bom, se calhar foi, como tu dizes, o pico do bear market, o pico do Black Swan do bear market. Mas sim, vamos avaliar, porque pá, nós poderemos ter casos de que só daqui a um ano é que vamos descobrir porque é que estas empresas faliram e foi por causa da FTX, eles conseguiram esconder o fundo. 100% verdade. Ou mais. 100% verdade. Por isso vamos ver. Vamos mudar de tema, este FTX já foi batido e esbatido aí por todo lado. Vamos saltar para uma outra temática. O Guilherme Maia traz-nos aqui as novidades do Orçamento de Estado de 2022 relativamente a este mundo cripto. O que é que temos de novidades, Guilherme? Vou tentar resumir isto o melhor possível, para também não entrar em muito detalhe, mas pelo menos já as linhas orientadoras. O primeiro comentário que até gostava de ser é que, efetivamente, houve a abertura, surpreendentemente, do Estado, no fundo, para tentar realmente fazer um orçamento de Estado, ou pelo menos esta tributação dos criptoativos, de uma forma que fosse eficiente e não prejudicial para a indústria, e conseguiram, a meu ver. Foi um ótimo trabalho também da Face, pronto, digo já, em que realmente tivemos muitas discussões para a frente e para trás, com a própria Secretaria de Estado, a tentar realmente enviar Uau, o recomendações. Governo de Estado, parabéns, isto não é uma coisa que se... É muito estranho, sim senhora, isto é uma estiveram coisa normal. bastante abertos às nossas sugestões e foram bastante permeáveis, e o resultado final, acho que é realmente a prova disso, é que conseguimos três grandes, diria eu, matrizes, ou três grandes implementações ou sugestões que foram implementadas. Foi efetivamente
a isenção do modelo austríaco, ou seja, se nós tivermos ativos por mais de um ano, estamos isentos, não há qualquer tipo de tributação. Ou seja, isto é em criptoativos que nós não mexemos nunca, ou seja, temos a carteira, compramos Bitcoin hoje, vendemos só daqui a um ano. Não há cá trocas, nem trocas, nem nada. É um ano a partir do momento em que nunca mais mexemos naquele ativo. Depois, pronto, de cripto para cripto, ou seja, neste caso estamos a dizer, quero comprar Bitcoin, vou mudar para IT. Também são todas isentas, mas o que acontece? Estão isentas até nós realizarmos a última venda, digamos, de todas estas trocas que ocorreram. Ou seja, troquei para Bitcoin, troquei para Ethereum, troquei para Litecoin, voltei a trocar para Bitcoin, depois vendi por euros. Há toda esta isenção e no fim haverá de se apurar realmente a matéria, neste caso, o que se deve tributar. A não ser que na última troca, lá está, na última vez passámos para Bitcoin, esperamos mais um ano e aí beneficiamos da isenção também. Ou seja, no fundo, mais uma vez, estamos aqui a promover o investimento e não a especulação nem o trading. Portanto, esta é uma grande linha orientadora que foi extremamente importante, que é, isto é investimento, isto é para a economia digital, não é para aqui termos traders e especuladores, senão pagas 28% como outro trader qualquer, de qualquer outro tipo de ativo. Se realmente tens por mais de um ano, estás isento. E por fim, diria que a outra grande vantagem realmente que se trouxe e foi uma grande vitória é realmente os rendimentos de capital, ou seja, por exemplo, o staking, e quando digo staking, é o staking de DeFi, ou seja, os juros para nós pormos o nosso capital à disposição, e efetivamente sofreram aqui da técnica do arrastão da categoria E para a categoria G. Ou seja, se nós tivermos o nosso staking por mais de um ano, também beneficiamos da isenção. Ou seja, quase conseguimos incluir todo. Pronto, houve uma pequena penalização, mas infelizmente aí não tivemos hipótese, também nem quisemos discutir muito isso, porque pronto, tínhamos outras vertentes à frente. Foi na questão do mining normal do Proof of Work, que realmente teve uma penalização maior em termos de tributação por causa do ambiente. Pronto, vale o que vale, mas realmente aí nós não conseguimos refutar, não valia a pena, pronto, há outras linhas políticas aí que não se consegue combater só com esta questão do ambiente. Portanto, isso foi, eu diria, a pequena derrota que nós tivemos neste Orçamento de Estado. E adicionalmente, os NFTs também estão isentos. Não estão isentos, atenção. Deixa-me falar, não estão isentos. Os NFTs simplesmente não se enquadram na categoria de criptoativos, caso sigam o mesmo entendimento do MiCAR, que é a regulação que vem a nível europeu, que os parâmetros ainda não estão fechados nem devidamente limitados. Caso sejam outra coisa qualquer, mas se forem arte, tem o mesmo tratamento fiscal que a arte tem. Se forem enquadrados como um contrato que representa o ouro, deverá ter o mesmo tratamento fiscal desse tipo de contrato. Ou seja, é isto que eu quero dizer. Os NFTs não serão vistos como criptoativos, mas vão ser vistos como outra coisa qualquer. Agora, o que é que ela é? Depende, obviamente, do ativo. É sempre ver a substância sobre a forma. Mas, de todo modo, é uma boa vitória porque simplesmente não os põe na mesma coisa e enquanto não houver um entendimento claro sobre o que é que um NFT pode ou pode não ser, à partida nem sequer é tributável. Ou seja, temos o que se aplicava anteriormente ao Bitcoin, não é? Deste novo regime, aplica-se agora aos NFTs, pelo menos até haver um entendimento mais elucidado, que haveremos ter, acho que no próximo ano, mas até haver realmente esses parâmetros, ainda presume-se que não sejam tributados. Mas diria que, em geral, foi uma vitória gigantesca para o regime fiscal que eles queriam implementar e que deveria de chegar mais cedo ou mais tarde, foi efetivamente o melhor possível. Um ano de isenção parece-me perfeitamente aceitável, agrada a quase todas as partes e, portanto, acho que foi uma ótima vitória, pelo menos no curto prazo. Vamos lá ver se eles depois não mexem isto no próximo ano, não é? Orçamentos fechados, todos os orçamentos fechados há todos os anos e podem, do dia para a noite, dizer, pronto, a isenção já não existe e pronto, queimam o trabalho todo, mas a partir do próximo ano já não é nada mau. E é um bom início se eles realmente quiserem permanecer e continuar neste caminho, que há alguma comunicação e algum interesse do Estado realmente fomentar a indústria, o que é extremamente interessante também de se ver. Guilherme, já agora ajuda-me a perceber. Eu, enquanto utilizador, não sei se já está definido como é que isto depois vai acontecer. Como é que eu faço prova, ou como é que as plataformas onde eu tenho os meus criptoativos, ou eventualmente se eu tiver a minha carteira digital, como é que eu vou participar isso no meu IRS? Eu tenho que ir participar? Como é que acontece? Fazes ideia? Já está definido ou ainda é uma coisa que vai se definir à frente? Ainda se vai definir, ou seja, isto é simplesmente a lei, ou seja, a linha de enquadramento, isto é tributado. Agora, como é que depois vai ser a obrigação de reporte? Será depois em circulares e em portarias que haverão de ser publicadas, diria, no quarto 1 do próximo ano, quarto 2 no máximo, ou seja, quando realmente temos que fazer o IRS 2023 já teremos todas as informações que são necessárias e também diga-se de passagem que a maior parte dos exchanges já são pelo menos sólidos, o suficientemente regulados, ou pelo menos tentam ser, já realmente podem exportar o CSV, no fundo dá troca todas as trades e dos fundos que nós temos. Mas mesmo assim, e depois essa troca de informação também haverá de ser obrigatória no futuro. Portanto, os próprios exchanges haverão de reportar às autoridades tributárias sempre que houver uma realização de uma mais-valia. Portanto, também essa preocupação acho que não requerá tanto em cima do consumidor ou, neste caso, do investidor, mas mais sobre as entidades, diria, no futuro. Atenção,
isto é a minha opinião pessoal, nós aqui estamos muito focados em, mas até vindo aqui na ressalva da FTX, na questão dos prestadores de serviços centralizados, por tudo o que é descentralizado, mas também porque em teoria, por tudo o que é descentralizado também não há uma realização para fundos, seja euros, moeda digital, dinheiro digital, como queremos dizer, seja tudo o que trocamos, por exemplo, entre RC20, RC721, NFTs e tudo, e acontece tudo em Ethereum, pá, nunca na vida se vai descobrir que não há essa capacidade ainda de análise. Mas também por esse mesmo motivo é que também temos este tipo de regulação muito mais leve, em termos fiscais, que é, pá, tudo o que acontece no Ether, vamos imaginar assim, não é? Não importa, o que importa é quando convertes para euro. Quando convertes para euros, queremos saber por quanto é que tu compraste no início, fizeste 10 mil conversões, não interessa, quando é que a última trade que tu fizeste, se passou um ano, e a quanto é que vendeste. Pronto. Isto será feito, obviamente, do prestador de serviço ou numa carteira que teremos de ter pôr à disposição para depois a ter confirmar. Ou seja, o que eu recomendo é fazem as trades todas, ponham no prestador de serviço, enviem para uma única carteira, não mexam num ano, e quando passar um ano e quiserem vender, têm que dizer, olha, até esta carteira, só podem ver vídeo Coinbase, não mexi durante um ano, estou isento, está feito. E é só isso. À partida será assim este processo, diria eu. Portanto, acho que DeFi ainda não é preocupante, pelo menos no curto prazo. Chegar daqui a 2 ou 3 anos, obviamente, com também, quanto mais ferramentas tivermos, também mais fácil será este tipo de análise, mas para já ainda não é essa realidade, também não é isso que eles procuram. Vamos dizer que, diria que o investidor médio português, lá está, é muito comprar, se calhar no Coinbase, na FTX, infelizmente, Binance e deixar lá os fundos. Portanto, é relativamente fácil para esses casos. Ok, muito bem. Está feita aqui a explicação das novidades do mundo do orçamento e da taxação das criptomoedas. Parece que temos uma boa solução. Vamos passar para o mundo do futebol. Real Fever. Pedro Febreiro. Temos umas novidades porreiras, por acaso. Temos umas novidades muito fixes. Para quem gosta de Espanha e para quem gosta de taça, temos a Copa del Rey. Very, very, very soon. E, portanto, vamos ter aí uma coleção de jogadores absolutamente espetaculares. Pelo menos vai ser o drop pelo qual eu estou mais ansioso, digamos assim, desde que soube que nós íamos fazê-lo. Portanto, sou super na expectativa, porque não posso estar a falar ainda dos números dos NFTs, mas posso dizer que não há nenhum que eu não conheça, portanto é tudo malta absolutamente top. Vai ser fixe, vai ser muito fixe, é expandir o negócio, expandir para outros mercados. Gosto que estejamos a fazer frente a frente a malta tipo a NBA Top Shot, que é fixe, e portanto estou a curtir, estou a gostar, e estamos a seguir em frente, que atrás vem gente, basicamente. É isso mesmo, e já podes anunciar, já anunciaste outra vez, mas parabéns pelo levantamento de 10 milhões, é sempre um número redondo, pá. Obrigado. Foi um trabalho, isto obviamente é todo um trabalho de equipa. Eu nessa parte até tenho pouca responsabilidade, portanto até é mais ao CEO e ao CFO, que foram as pessoas que estiveram mais dentro desse levantamento, basicamente. Mas para a equipa toda, obviamente, porque isto é um trabalho todo coletivo, e sem a malta das várias áreas isto era impossível estarmos onde estamos, digamos assim. E portanto, não, os parabéns obviamente não são só para mim, eu fico só com um bocadinho nada do crédito, digamos assim. Mas obrigado. Espetáculo, não, é fantástico saber que está tudo a correr no caminho certo e que vocês estão a ter essa capacidade de entrega. Explica-me só uma coisa, o acordo agora em Espanha foi com a Federação, portanto é só para a Taça de Espanha, não tem a ver com a Liga Espanhola? Não, só a Taça de Espanha. E quando é que passam para a Liga? Competição rainha. Diz? Quando é que consegue entrar na Liga? Ou já está alguém na Liga Espanhola? A NBA Top Shot está com a Liga Espanhola, eu penso. Portanto, não sei como é que isso poderia acontecer, mas também lá está, não é de toda a área que eu domino, é mais com Bernardes e companhias, que é o pessoal lá da empresa que está na área das parcerias, digamos assim. Mas sabes que eu não excluo nenhuma possibilidade, eu diria que não me parece que seja impossível. Se calhar não há uma forma de fazê-lo para os mesmos momentos, digamos assim, que a NBA Top Shot está a explorar, por exemplo, mas se calhar outros tipos de momentos, percebes? Como nós fazemos, que são coisas mais antigas, por exemplo. Acho que há hipótese para tudo, sinceramente. Mas não, nós neste momento estamos focados absolutamente na taça. Como eu disse, tem jogadores absolutamente brutais. Ontem no Crypto Café perguntaram-me, tem o Luís Figo? Eu disse, sim, temos Luís Figo, pronto. Disse um, para ficarmos em pé de igualdade, digamos assim. A informação acho ter o gol do Ronaldo na final da Copa, que há de ser brutal. Temos gols fantásticos. É como eu te disse, eu só vi a lista ainda uma vez e ainda não fui ver mesmo os gols, eu não fui ver mesmo os momentos, ainda vi só quem eram os personagens, digamos assim, os autores das obras-primas, mas ainda tenho de começar a explorar um bocadinho os momentos. Hei de fazê-lo, obviamente. Estou a imaginar, outra parte. Até o futre deves ter, loucura, imagina.
Possivelmente, pá, Muito possivelmente é o que eu bom. estou a dizer, pá, não quero estar a estragar surpresas. Possivelmente teremos para o futuro. Muito bom. Ok. Pá, mas pronto, sim. Parabéns à Real Fever. Vamos passar para os top e bottoms da semana. Isto, na verdade, este último mês é quase só bottoms, há poucos tops, mas há aqui o top. O Guilherme Maia descobriu aqui um top, que é a BNB, certo? Não diria que seja bem um top, sim, mas simplesmente foi um que pelo menos manteve-se inalterado, independentemente de todas as circunstâncias. Acho que depois, dentro, pronto, do início do Berk, obviamente tudo caiu, não é? Manteve-se constante e foi a que menos sofreu, eu diria, nos últimos 3 meses. Portanto, é por isso que é um bom top, porque na verdade quem tem BNB há 3 meses continua. Mentira, acho que até subiu um bocadinho, acho que agora está nos 300, acho que estava até 250, portanto, na verdade até pode ser que é um bocadinho top. Pronto, mas mantém-se ali constante entre os 300 e os 250 já há 3 meses, pronto, alguns picos para até 200, mas, e também mais que 300, mas pronto, a média será sempre ali, portanto acho que o BNB manteve-se bastante bem. Há sempre os rumores, não é, que o BNB, sendo o Binance também, obviamente o supply está bastante controlado, portanto eles também, o Binance consegue fazer um ótimo trabalho realmente em manter um valor aceitável, especialmente aqui no Bear, para não perder, pronto, isto que o mercado está horrível, não é? Ao menos há um refúgio, até especialmente em DeFi, que seja BNB, porque a moeda mantém-se constante, mas pronto, não deixa de ser eventualmente o preço do mercado é o que é, e a realidade corresponde ao pronto, independente do que mecanismos é que eles têm, é que o BNB manteve-se bastante constante durante o verão e até agora. Portanto. E além de FTT e FTX, tens mais algum bottom este mês que queiras assinalar ou não houve assim mais nada? Ou está tudo mal demais para evidenciar um? Está tudo complicado, diria eu. Acho que agora pronto, o bear market é esperar, ainda é capaz de cair mais um bocadinho, até diria eu, e o interesse vai cada vez morrendo, mas é a altura de estar a construir, não é? Que eles gostam de dizer. Portanto, se aguentarmos agora, triunfaremos no futuro. Time to build. Pedro Febrero, X. Sim, até vou fazer uma coisa. Não consigo. E de partilhar, olha, faz uma coisa, vou-te mandar um link, se quiseres depois partilhas o ecrã, porque é... Eu vou-te pôr aqui a partilhar, espera aí. Dá-me só vais pôr aqui, posso partilhar? Tornar co-anfitrião, sim, Okay. Podes partilhar. Deixa eu ver se eu consigo, peraí, que eu estou no telemóvel e isto às vezes, screen, deixa-me lá ver. Nope. Tenho que fazer broadcast, então peraí. Deixa-me fazer ao contrário, deixa-me fazer assim, dá-me só um segundo. Se quiseres podes mandar e partilho. É isso, eu estou a fazer, é isso que eu vou fazer, peraí. Eu vou-te mandar, estou a mandar agora, que é mais fácil. Copy... Onde é que está o chat? Até tens um acompanhamento visual, não só para o que eu vou dizer, mas também para o que o Guilherme está a dizer. Epá, isto é realmente a melhor forma, eu acho, de interpretar os gráficos, basicamente. Acho que é, aliás, nem há, esta para mim é a melhor e é quase única, digamos assim. Mas pronto, eu agora sou capaz de ser interrompido aqui por uma mini eu, mas pronto. Basicamente, aqui o que esse gráfico vos mostra é o ROI. Desde o bottom, o return on investment, desculpem, desde o começo daquela moeda, pronto, em dias, ok? A Bitcoin já tem, segundo o gráfico, por exemplo, já tem quantos dias, só para vos dizer mais ou menos, tem 4.518 dias, ok? Pronto. E isto é desde o começo da Bitcoin. Qual é que é o return on investment? Se vocês têm comprado no dia 1, quanto é que isso valia agora em termos percentuais? Pronto. E a BNB é absolutamente está tipo a par da Bitcoin, é a única moeda que está a par da Bitcoin para o período onde está, basicamente, para o período homólogo. Dê-me só um segundo, espera aí. Só um segundinho, peço desculpa. Passa aí para o nosso amigo Tiago Pratas, que eu já volto a atacar. Right. Tiago Pratas, o que é que traz este mês de top e bottom? Portanto, pelo bottom, principalmente tipo Solana à partida morreu. E era uma blockchain. Tínhamos casinhas, toda a gente sabia que aquilo era super centralizado, mas não acabava por ter a mesma projetos engraçados, tipo, normalmente tipo, no gaming, e eu também tinha lá uns NFTs, por isso era sempre giro, toda a gente sabia que eu mandava naquilo era o Sam, e era um bocado uma cascau, e um mecanismo que eles arranjaram para levantar mais capital para VCs, e pronto, todas as dinâmicas de VC que existem em dar pump and dump a token, não vale a pena estar a falar disso agora. Mas achas que é o fim da comunidade? Porque, independentemente de ser ou não a blockchain em si ter os seus problemas, há uma comunidade gigante à volta de Sol. Aquilo é uma... E a malta mesmo certo. É um bocadinho como a comunidade de Luna. A malta gosta mesmo daquilo. Eles são mesmo lunáticos, entre aspas. Mas na verdade, tipo, quem é que financia
quem financiava os projetos? Isto é tudo muito giro, mas a inovação, a maior parte da inovação não sai do ar, não é? Tem que ser financiado. Alguém tem que receber salário para desenvolver. E pá, por exemplo, no caso de BNB, é o CZ e a Binance. Por isso, tipo, eu suponho que em Solana seria o SAM e FTX e a Alameda, neste caso. E temos muitas startups, pá, quase todas, de Solana que eram financiadas pela Alameda. E sabes que isto é tudo muito gira, mas não se faz omelete sem ovos. Por isso não sei, posso estar completamente errado. Os 4 mil milhões que o Guilherme estava a dizer que não sabia onde é que andavam todos Não, distribuídos. esses por acaso estão... O que eles investiram, por acaso, eles sabem para onde é que foi. É dos que eles sabem onde é que foram parar. Eu vi uma lista com os vários investimentos deles, estão aí líquidos, não é? Robinhood era acho que o mais alto que eles tinham investido. Pá, mas não sei, imagina, se a Binance falir, acham que a BNB tem futuro também. Mesmo que a BNB neste momento provavelmente seja o pico de inovação de DeFi, na minha opinião. Já quase tipo, em termos de utilização e de protocolos e tudo. Mas pá, quem manda naquilo é o CZ e a Binance. E eu tenho dúvidas, mas posso estar completamente errado, que Solana continua a ter um futuro promissor. Mas posso estar completamente errado. E daqui a um ano a gente vamos ver. E qual é o teu top? Ethereum, eu sei que nós já tínhamos falado nisto antes, mas Ethereum continua com inflação negativa. Se calhar também posso mandar um link aqui. Money. Não está muito, mas está ligeiramente com supply ligeiramente negativa, não é? Se nós comparássemos como se tivesse sem a nova implementação do merge, eu acho que isto é importante, mesmo que normalmente se a supply se mantiveres, mais ou menos, à partida, se Ethereum também é dos grandes motores de DeFi, pá, se a procura se mantiver igual ou até diminuir, acho que é o que é o expectável, é que comece ligeiramente a diminuir, pá, eu acho que isto é bullish para o preço. Já discutimos isto, acho que foi no episódio anterior, se era bom para a adoption ou não, mas acho interessante ter ali inflação negativa, por isso vamos ver. Acho que é fixe continuares em bear market e eles já terem a inflação negativa, por isso quando houver bull market vai ser... A expectativa é que depois quando não houver bull market seja ainda maior, correto? Bullish, muito bem. Na verdade, eu lembro-me que a Ethereum caiu 95%, não foi? No outro bear market, e desta vez caiu apenas 80%, creio eu, ou 75%. Coisa pouca. Já não... Coisinha pouca. Chegou a bater os 900 ou algo do género assim. Por isso é que eu te perguntava há pouco também se Sol não seria a mesma situação, não é? Se também não seria aquele primeiro movimento e caiu praticamente 95%, creio, mas tendo em conta como há aquela comunidade toda à volta daquilo, se aquilo estaria ou não com pernas ainda para andar. A cena é essa, que a comunidade é financiada por quem? São mesmo tipo players? Ou quem é que está por trás destes projetos? E eu, pá, pessoalmente, tipo, o ecossistema de Solana eu não conheço com tanto detalhe, pá, mas no caso, por exemplo, de BNB, quem manda naquilo é Binance. Ponto. E toda a grande inovação que existe, pá, eu não quero estar aqui a dizer nomes, mas todos os grandes protocolos de DeFi que existem em BNB são da Binance. Na Avalanche é a mesma cena. Por exemplo, na Avalanche, todos os grandes projetos de DeFi que existem em Avalanche são de meia dúzia de gajos. Por acaso em Polygon, fica aqui o alfa. Polygon, por acaso, são os mais centralizados de todos. Mas se as fundações que estão por trás destes protocolos e de facto fomentam a inovação destes protocolos morrerem, qual é que é o futuro destes protocolos? Porque, pá, como eu estava a dizer, nós podemos pensar que a inovação surge do ar, e é verdade, existe muita que surge do ar, mas a maior parte destes grandes protocolos que nós vemos em DeFi são financiados por grandes entidades. Nós pensamos que, se calhar estávamos a falar agora, estava ultra bullish em DeFi, mas se for na mesma para continuares a ter estes grandes players a continuarem a ter o controle por detrás, mas simplesmente não dão a cara vai dar vai dar a mesma coisa, sim. Exato. Mas pá, eu tenho dúvidas, mas lá está, posso estar. Alright. Guilherme, vamos então saltar aqui para a parte de startups e inovação e traz-nos aqui os empréstimos não colateralizados. Traduz lá isto para português. Se calhar, acho que também uma ressalva, muita gente nem sequer ouviu falar disto em DeFi, porque é uma nova tendência que está agora a surgir. Portanto, como também DeFi começou a surgir em 2020 e tivemos o grande boom, temos agora, se calhar, temos um grande risco, a meu ver é um risco, uma oportunidade, mas provavelmente um risco, que a próxima grande vaga de investimento ou de retornos fáceis ou de projetos a criar é realmente neste tipo de empréstimos sem colateral. Os empréstimos sem colateral, vamos imaginar, são tão simples quanto, por exemplo, o MakerDAO ou a DAI, como a gente conhece, em que nós emprestamos o nosso colateral do ETH, não é? Normalmente, em relação ao valor de mercado que o ETH tinha, nós pedimos um empréstimo.
Ou seja, o nosso empréstimo tinha sempre alguma segurança em relação ao colateral que nós utilizávamos e, portanto, se por algum motivo o valor do nosso colateral diminuísse muito, aquele colateral era digamos, quase penhorado, vendido e ficávamos sem dívidas. Ou seja, mantínhamos sempre o valor do nosso empréstimo constante com realmente a realização do colateral. Quando isso não existe, são os empréstimos tradicionais que nós conhecemos, por exemplo, na banca, não é? Vamos ao banco, precisamos de um crédito, vamos a um crédito pessoal, não a habitação, mas o crédito pessoal tem uma taxa de juros bastante mais elevada e eles basicamente avaliam a nossa capacidade de pagar o empréstimo e existem depois, obviamente, meios processuais para, caso não paguemos, irem atrás de nós e penhorarem as nossas contas bancárias, os nossos bens ou os nossos fiadores. Agora vamos imaginar isto passado para uma realidade de cripto em que ninguém sabe quem é quem e que não há esta avaliação de crédito nem de quem pede emprestado, nem de quem está emprestado. Ou seja, isto é o que está a acontecer agora. Agora vão começar a haver várias plataformas, como Clearpool, Maple Protocol, o próprio Ribbon Finance, que no fundo permitem uma ponte entre os market makers, ou seja, o Alameda, o grande exemplo, a Alameda, né, em que realmente diz que emprestem o vosso dinheiro, nós pagamos uma taxa de juros entre 10% a 14%, que é bastante apelativa, e no fundo nós usamos o dinheiro para as nossas próprias estratégias, ou seja, como fazemos um empréstimo a estas grandes entidades. A partir destas grandes entidades, não é? Normalmente são sempre super seguras, são robustas, como também era o FTX, temos outros market makers que tal e qual, mas e se eles deixarem de pagar ou realmente entrarem em default, não é? Ou seja, quem faz insolvência e não tem mais fundos para pôr dinheiro. Como é que nós, enquanto estamos a emprestar dinheiro, temos algum claim, algum direito de crédito sobre essas entidades porque fizemos um depósito puramente em cripto, sem qualquer tipo de contrato, sem nada? E isto, no fundo, é o que está a ser feito agora, é uma inovação, que não é uma inovação nenhuma, e é um grande perigo, diria eu, que acho que vai ser um grande motor para financiar potencialmente a próxima bull run, e que ao mesmo tempo é capaz de realmente ainda aniquilar mais o retalho e o utilizador normal, muito mais do que nós já vimos até agora. Porque pode ser uma bomba atómica gigantesca, lá está, se calhar é o último bull run que vamos ter antes da regulação entrar em vigor, especialmente aqui na Europa, são mais de 2 anos, portanto se calhar vai ser aquela tentativa desenfreada de pedir dinheiro emprestado, comprar tudo, vender as bags todas a nível institucional, algumas vão arrebentar e depois quem vai sofrer mais uma vez vai ser o retalho. Portanto, esta inovação, eu acho que lá está, estamos aqui a descobrir energia nuclear, não é? Que tinha um bom propósito e foi utilizado para os fins errados, e acho que é exatamente isso, estas são as minhas apostas para o futuro, que isto vai haver uma boa, e já há alguns artigos a chamar a atenção para isto, que é que tenham muito cuidado, porque isto vai ser uma bolha muito maior, porque agora tínhamos colateral de lixo, como o FTT, não é? Usamos o FTT para pedir dinheiro emprestado, se o FTT, embora o FTT não tivesse valor, vamos imaginar agora pedir emprestado dinheiro sem ter nada como colateral. É outro nível de loucura que vamos ter, mas é o que está a ser agora desenvolvido em DeFi, a inovação que o Tiago tanto gosta. Então, estou a brincar, pronto, tem coisas boas e coisas más, mas isto claramente é potencialmente uma coisa muito má, mas que está a começar a ganhar realmente muita atração, e numa bull run vai ter uma atração maior. As pessoas vão estar sempre à procura de uma taxa de juros simpática, vão querer realizar os seus bens para depois pôr ali numa taxa de juros, uma stablecoin qualquer, depois quando o dia chegar pode correr Guilherme, bastante mal. Desculpa, deixa-me colocar, porque para quem domina menos as temáticas tem alguma dificuldade. Se isto é tão perigoso e tão explosivo, principalmente até, não só para quem está a pedir emprestado, mas principalmente para quem empresta também, não é? Claro. Qual é a vantagem que alguém tem em estar a emprestar? É porque a taxa de juros é tão alta que a pessoa se sente atraída? É esta a lógica? Até é tipo, olha, eu sei que isto é uma bolha, mas eu vou emprestar na mesma, enquanto não rebentar eu tenho aqui um múltiplo grande. É esse o conceito? Acho que ainda é pior, ou seja, esse conceito era o que acontecia com o Luna, não é? Eu inclusive fui apanhado no meio disso tudo, portanto as pessoas saibam ou não, eu sabia perfeitamente o risco, mas fui brutalmente queimado, não é? No ecossistema, e somente em Anchor que tinha sais 20%, era até a bolha a arrebentar, arrebentou mais cedo do que eu estava à espera e eu ardi. O problema é que acho que este tipo de empréstimos ainda é pior do que isso. Porquê? Porque fazem tentar passar a imagem em que as entidades que as pessoas estão a emprestar o dinheiro são suficientemente credíveis. E depois há agências de crédito, de risco, lá como estávamos a discutir, Tiago, que são tipo as Moody's da vida, que não valem literalmente nada. Ou seja, dão um AAA a este market maker, tu enquanto consumidor normal, investidor normal, achas que aquele market maker é seguro porque uma agência de risco avaliou o risco, não valeu nada, não é? Então empresta dinheiro e embora a taxa de juros seja alta, porque o risco também é grande do empréstimo, há sempre riscos inerentes, não é, de market maker fazer mais trades e perder parte do capital, isso é público e há um disclaimer nesse sentido, mas tu nunca vais achar em que realmente vai acontecer uma FTX, que é de repente colapsou, não há dinheiro literalmente nenhum. Ou seja, não foi más trades, não foi má estratégia, não foi um mau investimento, foi literalmente fraude e desapareceu do dinheiro todo.
e tu venderam-te esta impressão em que estavas a emprestar dinheiro a uma entidade que tinha realmente algum crédito, que devia ter algum controle de risco, e acho que isso é que vai ser o grande problema, que agora há poucas entidades que estão a fazer isso. No Bull Run vão aparecer como cogumelos ou market makers, como tínhamos os fundos, não é? Que era só o pessoal que fazia imenso dinheiro na Bull Run e de repente eram todos investidores profissionais em seed e todos percebiam imenso e de repente, onde é que eles estão já ninguém os sabe. Vai acontecer a mesma coisa, eu acho, com market makers. Dentro do dinheiro que nós sabemos investir, nós pegamos no vosso dinheiro e vamos investir e vai correr muito mal. E estas agências de rating depois são pagas para estes market makers, portanto, não é? Aquela Chinese Wall que falámos no início, que devia haver realmente uma segregação, vai haver. É troca de influências. Guilherme, nós vamos cortar este clipe e vamos passá-lo daqui a 1 ano ou 2, quando for o próximo Bull. Espero que não. Vamos dizer, olha, o Guilherme avisou-vos com a antecedência. Espero bem que não, mas é um risco. Tiago Pratas, startup ou inovação? Só dá 2 cêntimos. Eu acho que neste momento também existe uma cena que é todos os protocolos estão a criar stablecoins. Não sei se já perceberam, não sei se já acompanharam isso. Deste tipo Aave, agora o Curve. Não estou muito por dentro, vou ser honesto. Sei os motivos deles, que é poderem cobrar FIIs, mas não estou muito por dentro de como é que aquilo funciona tecnologicamente. Mas acho que isso é que é o principal problema, é que há tipo demasiada oferta de stablecoins e por isso as taxas de juros estão baixíssimas. Eu acho que neste momento as taxas de juros no Aave estão mais baratas do que o Tesouro Americano, por exemplo. Porque acho que no Aave estão tipo 2%, e se nós depositarmos no Tesouro Americano dá quase 4 ou 5%. Isto efetivamente acontece porque toda a gente cria stablecoins e toda a gente quer tentar rentabilizar essas stablecoins. Mas o que eu queria dizer falar hoje era sobre TON. Eu também não sabia, descobri isto há pouco tempo, mas o que é TON? É basicamente o Telegram decidiu fazer a sua própria blockchain. E isto parece-me ser um caso interessante, principalmente porque o Telegram é uma grande plataforma, tem uma grande quantidade de utilizadores, e se eles utilizarem lá uma wallet, tipo MetaMask, tipo de fácil integração, eles muito facilmente conseguem capturar uma data de utilizadores se eles fizerem as coisas certas e se criarem o seu sistema de DeFi como deve ser, que eles têm pelo menos esse objetivo. E por isso eu acho que isto pode ser, se calhar assim meio de forma inesperada, nem estávamos à espera, mas pode ser um mecanismo interessante de adoção, porque toda a gente usa Telegram, toda a gente quer ter uma alternativa ao WhatsApp, toda a gente usa Telegram, principalmente tipo na Índia, América do Sul, onde é importante para fazerem com grandes população de imigrantes e que precisam de enviar os fundos de volta para as famílias. E pode ser aqui uma oportunidade interessante para eles de trazer estas comunidades que têm esta necessidade e expô-los a cripto e terem acesso a serviços bancários, porque ainda existem muitas pessoas que ainda não têm acesso a serviços bancários, e eu sinto que é esse o objetivo que eles têm, por isso vamos ver o que é que eles vão fazer. Alright, eu entretanto partilhei aí na tela, está a dar aí a informação do TON versus Ethereum 2.0 e Solana, block time, time to finality, simple transaction performance, complex transaction performance, e eles colocam-se bastante bem em comparação aqui com Sim, depois também são mais centralizados, não é? É sempre aquele trilema, mas sim, tem umas vantagens e outras desvantagens. Sim. Alright. Mas acho que para mim o mais importante é de facto teres facilidade de adoção, não é? Tens milhões de utilizadores que neste momento usam Telegram. Se tu meteres lá uma wallet, imagina agora, tu instalas o teu Telegram e tens automaticamente uma wallet. Tem lá uma wallet, tem aqui Ton Wallet, allows you to mas ainda não está integrada no Telegram. Mas é ok. Ou seja, quando tu descarregas o Telegram, automaticamente tens uma Ton Wallet. Yeah. Isso era brutal. Yeah. Isso era brutal. E eu acho que isto é brutal, principalmente se depois tiveres os teus stable assets, poderes fazer as tuas savings. Claro que pode ser perigoso por outro lado, claro. Por isso, take it sempre tipo com um grain of salt. Mas achei uma iniciativa interessante e por isso é que estava aqui a partilhar. Muito bem. Excelente apresentação. Febrero, como é que é? Siga. Vamos lá. Pronto, é assim, deixa-me só fazer uns comentários sobre aquilo que disseram há bocado. Eu, por acaso, até discordo do Tiago relativamente a BNB e Solana, ou seja, eu acho que a centralização no início dos projetos, em termos de financiamento, acontece com tudo, com Ethereum, com Binance, com tudo. O Ethereum também tem uma fundação, o MetaMask foi feito pelo Consensus, a Uniswap também é financiado por imensas VCs e largos players, ou seja,
é normal, não é que eu acho bom ou mau, acho que faz parte do capitalismo, ou seja, dessa parte de quem tem mais dinheiro acaba por ter mais disponibilidade de investir mais cedo, e quem procura dinheiro também quer esse tipo de malta associado, porque é muito melhor ter uma pessoa com quem estás a lidar do que 1000 diferentes. Apesar de tudo, vimos cada vez mais aparecerem projetos tipo DAOs, descentralizados, contratos, etc., que realmente não estão associados, por isso eu em parte concordo com o que o Tiago está a dizer, que era melhor. Era mais interessante ver coisas mais descentralizadas sem esse tipo de instituições, digamos, por trás. É difícil e eu percebo perfeitamente porque é que isso acontece, e acho que também é uma parte do processo natural. Outro dos pontos que eu acho que é importante é percebermos que centralização de network e centralização de ownership não são a mesma coisa. Em Proof of Stake podemos dizer que estão mais aproximados, e eu concordo, mas é importante especificar que centralização de ownership é o caminho mais natural para um token apreciado de preço, porque à partida quem tem maior quantidade não quer dampá-lo, não é? Tipo, isto parece um bocado lógico. O CZ não quer dampar o BNB, tipo, etc. Portanto, o Richard não quer dampar o X, etc. Ou seja, o Satoshi não quer dampar o Bitcoin, pronto, etc, etc. Podia continuar. Portanto, isso também tipo, é natural, não é? Tipo, o Elon Musk não quer dampar a Tesla, tipo, por aí, não é? Ou seja, normalmente quem tem mais interesse também à partida vai ter uma ownership maior. Obviamente que há casos muito extremos, BNB, X, etc., mas é nesses casos extremos normalmente dá maior apreciação. Obviamente estás a correr um risco maior, não é? Que é o risco de uma entidade destruir o preço. Com a FTX aconteceu isso, por exemplo, mas pelo lado negativo, não é? Porque eles utilizavam tipo o token deles como colateral, digamos assim, dinheiro que eles nem sequer tinham. Portanto, obviamente que isso iria correr mal. Repare, imprimir não e é o que é. depois iam pedir emprestado sobre o que eles imprimiram, que é a loucura. Certo. Ou seja, e o problema era mais que isso, era eles não terem os fundos, tipo, de clientes para fazerem backing de nada. Portanto, era tudo FTT. Nesses casos, claro que vai correr mal, não é? Claro. É como identificarmos, o safe fundo da Binance é 66% são tokens da Binance, estás a ver? É perigoso, claro que é perigoso. Agora, o meu ponto não é esse, eles utilizam fundos dos clientes, emprestam fundos dos clientes, se emprestam, é um problema. Se não emprestam, à partida não tens problema nenhum. Porque a questão do teu par ter uma grande representação na tua economia, isso é normal, isso é absolutamente normal. Com exchanges o problema é se o dinheiro está lá ou não está, se o dinheiro dos clientes está lá ou não está, se eles emprestam, se tem muitas dívidas ou não, etc. Esse é que é o problema. Portanto, em termos de ownership acho que é natural, tipo, quem tem mais a perder e a ganhar é quem está mais envolvido com os protocolos. Portanto, essa parte não me incomoda muito. Percebo que é um risco, mas se não fosse assim, a posição de preço também não era tão forte, obviamente. Era muito mais difícil, porque tinha muito mais entidades que podiam dampar, digamos assim. E que é normal, não é? A Bitcoin, quanto mais distribuída está por toda a gente, menor é a posição de preço. Eu tenho um artigo bastante extenso sobre isso até, e parece-me que essa correlação é absolutamente óbvia, porque é uma coisa natural, é uma coisa absolutamente natural. Há mais players envolvidos, à partida é mais fácil, é mais fácil de ampar e é mais difícil de apreciar. Normalmente isto é o que acontece. Mas pronto, isso era só uma parte, só para fazer um pequeno comentário ao que o Tiago tinha dito. E relativamente só para terminar em Solana, estou um bocado bearish porque aquilo tinha uma grande parte do ecossistema era financiado por FTX e afins, portanto, Exato. Não estou bullish por causa disso. Se a comunidade vai ser suficientemente forte para trazer de volta interesse económico, ou seja, dinheiro, não sei. Honestamente não sei, porque também já descobriram que um gajo era responsável por 90% de todos os contratos de Solana, tipo, se eu estou bullish nisso, não estou muito bullish, honestamente, mas pronto, é o que é. Também nunca tive muito bullish em Cardano e aquilo bomba sempre, portanto, I don't know. É uma barata, sobrevive sempre. Mas pronto, relativamente aos meus top e bottoms e isso, X porque realmente este ano encontrou um novo bottom, digamos assim, que é, para mim, para quem quer comprar mais é bom. O top eu também acho que diria BNB nesse aspecto, porque acho que de todos foi que conseguiu aguentar melhor o preço, digamos assim. Portanto, deste ano, para mim tem sido BNB um grande vencedor. E basicamente é um bocadinho isso, acho. Não tenho assim mais nada a acrescentar. Esse gráfico apenas, só para concluir, apenas mostra o return on investment, o que estás a mostrar agora desde o lançamento. Desde o lançamento, sim, certo, o X continua a ter uma performance muito melhor, mas eu gosto de ver as coisas desde o início,
homologamente, comparativamente a cada um, e BNB realmente é absolutamente fenomenal. A price performance acho que é qualquer coisa, e portanto espero que consiga acompanhar um dia, obviamente, mas tiro o chapéu ao CZ e aos tokenomics de BNB porque são absolutamente incríveis, e lá está, e o price performance é o que prova isso, digamos assim, é a ultimate truth, é a última verdade. E pronto, basicamente é isso. Muito bem, e para terminar, Pedro Febrer, tínhamos falado aqui do OpenSea na BNB, era a tua inovação. Certíssimo, que era uma coisa que eu já estava à espera que acontecesse, mas só por acaso, e acho que é fantástico porque também começa a haver reconhecimento da chain, da BNB. Nós na Real Fever apostámos na BNB mais cedo, e fico contente que mais protocolos estejam agora também a apostar e a olhar para a BNB chain. Porque lá está, eu gosto do sistema de consensos, é super interessante, é mais semelhante ao EOS do que é, por exemplo, é Ethereum, mas está muito mais bem montado do que eu estudei os dois, portanto posso sinto-me à vontade para falar disso, de pré-li. Muito bem, concluímos mais um episódio da série Crypto Bars com Guilherme Maia, Pedro Febrer e Tiago Pratas. Obrigado por terem assistido e já sabem, partilhem com os vossos amigos, cliquem no botão de gosto. Até ao próximo episódio, fiquem bem. Podcast Oceano Azul. Para dar acesso a esse empréstimo. Não é só uma questão de ser feito no futuro, uma questão de blockchain, de forma descentralizada.